Oi, gente, bom dia, boa quarta-feira, meio da semana e meio da semana super agitado, mega quente, porque hoje tem votação importante, é o dia D. O governo tem até 11h59 para aprovar uma medida provisória importantíssima, mirando principalmente no ano que vem, no cumprimento da meta fiscal, no fechamento das contas públicas. E você sabe que tem no ano que vem, né? É ano de eleição. Então, não dá para dormir num ponto. E a gente tem uma entrevista logo mais com o relator dessa medida provisória, a 1303, Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Aguardem aí. O governo corre contra o relógio para aprovar a medida provisória que aumenta impostos sobre determinados setores, fintechs, imposto de renda de aplicações financeiras, e é fundamental para o governo fechar as contas no ano que vem. Depois da aprovação por unanimidade da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil na semana passada, a dura realidade bate à porta. O governo tem uma base frágil e volátil no Congresso. Uma coisa é votar um projeto de lei que faz uma bondade enorme para a classe média e para os setores, para os segmentos que ganham menos, cobrando a compensação de quem ganha mais, dos mais ricos. Outra inteiramente diferente é mexer com interesses de setores poderosos de uma só vez, uma só tacada, por meio de uma medida provisória. Setores com imenso poder de lobby no parlamento. Estou falando de bets, fintechs, bancos e as poderosas bancadas do agro e do setor imobiliário. Essa MP foi inicialmente aventada como alternativa ao aumento do IOF. Lembra lá atrás, em maio? Posteriormente derrubado por decreto legislativo no Congresso e ainda reabilitado num terceiro turno pelo STF, que só tirou da medida do governo o risco sacado, que é aquela operação clássica de financiamento do varejo. Ou seja, o governo recuperou a ampliação da cobrança do IOF, foi um pouco desidratada, mas recuperou parte dessa cobrança do aumento do IOF e ainda manteve a taxação de setores da sociedade que ganham muito e pagam pouco, como bets e fintechs. A MP traz uma série de correções importantes que tratam da isonomia da tributação da renda, o que é meritório. Mas, de novo, bate de frente com interesses poderosos. Restam menos de 24 horas, agora bem menos de 24 horas, para vencer esses desafios. O texto original já foi bastante desidratado. Caíram a tributação de títulos que financiam o agronegócio e o setor imobiliário, que são as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e também as debêntures incentivadas para o setor de infraestrutura. Hoje esses títulos são isentos, o governo propôs uma taxação de 5%, mas a bancada do agro tratou de dinamitar a medida, portanto os títulos continuarão isentos. Já as bets, que ganham horrores e ainda impõem um sério risco para a saúde mental, teriam a alíquota do imposto majorada de 12% para 18%, que em qualquer lugar do mundo seria absolutamente natural e bem-vindo, mas também ficaram de fora. Incrível como nossos nobres representantes são suscetíveis ao apelo da jogatina. A arrecadação inicial de quase 21 bilhões de reais da MP caiu para cerca de 17 bilhões, segundo o Ministério da Fazenda. Essa receita é fundamental para fechar as contas públicas no ano que vem e cumprir a meta de superávit de 0,25%. Sem esse montante, será bem mais difícil. A relação com o parlamento está longe de azeitada. O cronograma de pagamentos de emendas está atrasado e muitos congressistas veem a chance de retalhar agora, dar o troco no PT, que ficou majoritariamente contra a PEC da blindagem e ajudou a enterrá-la definitivamente no Senado. E, sobretudo, a questão eleitoral. Entre muitos parlamentares que se ouvia ontem nos corredores do Congresso, é que não dariam 20 bilhões de reais de mão beijada a mais para o Lula em pleno ano de eleição. É fato que o governo atravessa um bom momento, mas essa votação deixa evidente o maior calcanhar de Aquiles da atual gestão, que é o fiscal. O ajuste liderado por Fernando Haddad foi feito principalmente pelo lado da receita, sem um corte relevante nas despesas. Um problema que terá de ser enfrentado em 2027, seja qual for o governo. Mas talvez o Congresso atue para antecipar esse encontro de contas para o próximo ano de eleição. Pessoal que nos acompanha pela TV, vou pedir um breve intervalo comercial, mas fiquem conosco porque já tem um relator dessa famosa e controversa medida provisória. Fiquem conosco. E quem continua nos acompanhando pelo YouTube, vamos mostrar, afinal de contas, do que trata essa medida provisória. A gente separou, fez uma arte aqui, um gráfico com os principais, um gráfico não, né? Uma arte mesmo, um texto com as principais medidas. Então, é para viabilizar a arrecadação de 17 bi, eram quase 21, caiu para 17.
Aumento na taxação das bets foi retirado da última versão, subiria de 12 para 18, continuará em 12. Criação do regime especial de regularização de bens cambiais e tributários, né? Litígio zero bets. O que é isso? As bets que não pagaram imposto, já existiam, não pagaram imposto até 2018, 2019, vão pagar imposto retroativamente. Isso significará um ganho de mais ou menos 5 bilhões de reais nas contas do relator e do Ministério da Fazenda nos próximos anos, o que em parte compensaria esse não aumento da taxação das bets. Unificação do imposto, isso é importante, da alíquota do imposto de renda em 18% sobre todas as aplicações financeiras. Então, qualquer aplicação financeira que você fizer, menos aquelas que são isentas, né? LCI, LCA, CRA, você vai pagar imposto de 18%. Antes tinha uma escadinha de 15% a 22%. Quanto mais tempo você deixasse o seu dinheirinho naquela aplicação financeira, menos imposto você pagaria. Isso contribui para o alongamento da poupança dos brasileiros. Agora o governo retira isso e mantém essa isonomia em 18%, inclusive para juros sobre capital próprio, que é como empresas e bancos remuneram os seus acionistas. Isso subiria de 15% para 20%, foi mantido tudo em 18% isonomicamente. Mantida a isenção do imposto de renda para títulos como LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, a gente falou sobre isso, é o que financia setores importantes, imobiliário e agronegócio, sofreu muita resistência o aumento desse imposto, portanto, continuará isento, que causa uma série de distorções no mercado de títulos públicos, depois a gente fala sobre isso. E mudanças propostas pelo governo na contribuição social sobre o lucro líquido para instituições financeiras. As fintechs, que hoje pagam 9%, passarão a pagar 15%. Muitas delas, inclusive, são maiores do que bancos e pagam menos imposto do que bancos. Voltamos, então, agora. O que a gente tem? É a aposentadoria. Tá bom, o que foi aprovado? O Gustavo, nosso produtor, está soprando no meu ouvido. É tanta coisa que, às vezes, eu esqueço, gente. Aqui é sem TP, é no gogó. Câmara afrouxa a aposentadoria para agentes de saúde em pauta-bomba com impacto para a União. Isso foi aprovado ontem à noite. A PEC, em 2 turnos, passou correndo na Câmara dos Deputados. O que isso significa? Que agentes de saúde, comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, mesmo aqueles que têm vínculos temporários, eles terão uma revisão, eles terão mais facilidade de acesso à aposentadoria e revisão nas regras da aposentadoria. Impacto estimado por técnicos do governo, 20 bilhões de reais, podendo chegar a 200 bi nos próximos anos. Por isso que isso é classificado como uma pauta-bomba. Já o relator Antônio Brito, do PSD, na Câmara, disse que não, que o impacto será muito melhor, coisa de 5,5 bilhões de reais até 2030. Então, fica essa briga aí de versões sobre o impacto fiscal, mas cumpre ficarmos de olho nessa medida. Pessoal da TV, de volta conosco do intervalo, disse que foi super rapidinho. Vamos dar uma olhada na pesquisa Quest, popularidade, aprovação do governo Lula, acabou de sair nessa manhã, fresquinha. Vamos passar pelas principais telas aqui no UOL. Primeiro, aprovação e desaprovação do governo. Olha a boca do jacaré, gente, olha o movimento que isso faz. Ontem eu publiquei uma coluna sobre isso no UOL, o governo atravessa um bom momento, surfa uma boa maré. Olha como você tinha a desaprovação chegando ao pico ali por maio, 57% desaprova, 40% aprova. Estava uma boca de jacaré aberta, ela vai fechando, fechando, fechando e agora está tecnicamente e numericamente praticamente empatado, com desaprovação de 49% e 48% de aprovação. Isso se reflete também na próxima tela, quando a gente divide por ótimo e bom, regular e péssimo, como os brasileiros veem, encaram a atual gestão, governo Lula 3, também queda negativo, chegou a 43 no pico em maio, foi caindo 40, 39, 38, chegou a 37 agora, e o positivo, caminho inverso, subindo, 37 negativo, 33 positivo e 27% dos brasileiros encaram o governo como regular. Se a gente somar esses dois, 60% regular, mais positivo e negativo fica ali em 37%. A Quest fez uma série de perguntas, uma delas é se você ficou sabendo que o Trump elogiou o Lula. 57% disseram que sim. E como eles veem isso, como eles caracterizam isso, que está refletido na próxima tela, após esse encontro com o Trump, Lula saiu politicamente mais forte nem fraco, a maioria vê como forte, mais forte, 49% veem como mais forte, 27% como mais fraco. Aí tem uma outra questão também que é sobre a possibilidade de anistia. Essa é a pauta da oposição. Isso explica porque o Lula melhorou. A pauta da oposição única, pauta única nos últimos meses tem sido essa aqui, a anistia. Sob a liderança de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, que, aliás, vem fazendo um belo trabalho pelo governo. A gente tem que medir se o governo melhorou mais pelos próprios acertos ou pelos erros da oposição, ou as duas coisas juntas, que provavelmente esse meio do caminho é sempre o mais verdadeiro. Olha aí,
maioria dos brasileiros é contra a anistia, 47%, e 35% são a favor para todos, incluindo Bolsonaro. Por isso que essa pauta não pega e não ganha atração. Agora, sobre a pauta do governo Lula, imposto de renda, isso sim é popular. 67% vem como positiva essa pauta, 33% como negativa. E depois a gente tem na próxima tela, a favor ou contra brasileiros que ganham até R$5.000 por mês não pagarem imposto de renda, quase 80% são favoráveis. Então, isso ajuda a explicar o aumento de popularidade do governo Lula. Então, vem surfando em vários momentos positivos, ganhou o discurso da soberania de bandeja, depois do tarifaço de Trump, liderado por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo dos Estados Unidos. Então, isso reflete a desorganização, a balbúrdia que está na oposição e, ao mesmo tempo, o governo Lula surfando com bandeiras como justiça tributária, aprovou a isenção de imposto de renda por unanimidade, recuperou o discurso da soberania, foi contra a PEC da blindagem, a esquerda voltou a levar a gente para as ruas e isso está refletido na pesquisa Quest. Última olhada muito rápido agora nas bolsas para saber como estão as negociações nesse começo de dia. A China ainda continua fechada, agora tem que abrir, né, gente? Depois de uma semana de feriado na China, tem que voltar a abrir. Agora na Ásia é negativo. Tóquio e Hong Kong caem cerca de 0,5%, quase isso. Na Europa, fazer um sobrevoo, aquele passeio pelas bolsas. Agora sim, olha, tudo no azul na Europa, seguindo na esteira dos americanos. Realmente, os Estados Unidos é uma coisa, é um ponto fora da curva, né? O governo em shutdown, paralisação da máquina pública, o pessoal não está nem aí. As bolsas continuam batendo recorde, o ouro também está nas alturas, a gente vai falar sobre isso ainda no momento histórico. Pela primeira vez na história atingiu $4.000, patamar de $4.000 a onça Troy, que significa também que as pessoas estão procurando proteção e risco e saindo um pouco de ativos considerados seguros como o dólar e os títulos do Tesouro Americano. Tudo no azul na Europa, finalmente Estados Unidos, ontem caiu um pouquinho, né? 0,38 caiu, Dow Jones 0,20 e Nasdaq 0,67, mas hoje os índices futuros já estão apontando para cima. E no Brasil, para a gente terminar, refletiu também não só esse mau humor externo, mas também a preocupação com o fiscal. É sobre isso que a gente vai conversar com o relator da medida provisória. O dólar subiu 0,75, voltou para 5,35 e Bovespa caiu 1,5% aos 141 mil pontos. Lembrando que chegou a 147 mil, né? Quase isso no seu recorde.